Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta manhã de sábado, dia 25 de abril, e o tema da conversa de hoje pela manhã é a proposta que eu estou fazendo de que o dia 24 de abril seja lembrado como o dia da falta de caráter na política brasileira. Isso mesmo, eu te explico já já o porquê disso, mas antes disso eu queria agradecer aos mais de 2.100 inscritos aqui no canal, pedir a você que ainda não está inscrito, se inscreva, deixe teu comentário, tua crítica, são sempre bem-vindos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. Pois bem, o dia 24 de abril, na minha opinião, deve ser instituído como o dia da falta de caráter na política brasileira. O dia começou logo pela manhã com o presidente Bolsonaro publicando um decreto de exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, que era indicação do Sérgio Moro. E nesse decreto consta que o Valeixo pediu exoneração e consta a assinatura do Moro. Isso fez com que o Moro pedisse exoneração da função numa coletiva às 11 da manhã. E nessa coletiva o Moro caiu, mas caiu atirando. Disse que o Valeixo não pediu exoneração, seria a primeira falha do decreto, e disse que ele, Moro, não autorizou colocar sua assinatura naquele decreto. Ou seja, seria a segunda falha do decreto. Disse mais ainda que o presidente queria interferir politicamente na Polícia Federal e que nem na época da Lava Jato, em que o PT estava sendo investigado, nem o ex-presidente Lula, nem a ex-presidente Dilma interferiram na autonomia da Polícia Federal. E ele, Bolsonaro, queria interferir. Na minha opinião, a falta de caráter do Moro, que já é uma coisa patente desde a época que ele era juiz, porque quando ele era juiz, ele fragilizou o Estado Democrático de Direito, rasgando a Constituição e rasgando nossa legislação, decretando a prisão após condenação em segunda instância do ex-presidente Lula, nitidamente para interferir no pleito eleitoral de 2018, quando não havia previsão legal de prisão após condenação em segunda instância. Tanto que, depois de ministro, Sérgio Moro manda um pacote anticrime e no pacote anticrime um dos dispositivos era a regulamentação da prisão após condenação em segunda instância. E aí ele confessa que lá atrás, enquanto juiz, ele procedeu uma prisão de forma ilegítima. Mas não para por aí a falta de caráter de Moro. Ele, antes do pleito eleitoral de 2018, vazou ao Jornal Nacional uma conversa ao telefone, grampeada, com um grampo sem autorização da Justiça, entre a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula, nitidamente também para interferir no pleito eleitoral. A falta de caráter de ontem, no meu modo de ver, é que, se ele não concorda com a ingerência do seu chefe, que ele peça exoneração e saia de fininho. Mas ele saiu fazendo uma série de acusações. Isso porque ele precisa, ou precisava, que os holofotes da mídia se voltassem para ele, já que ele estava, em 2020, completamente no ostracismo, em função do protagonismo do Mandetta no combate à pandemia de Covid-19. Protagonismo esse, inclusive, que valeu a exoneração do Mandetta da função de ministro da Saúde também, porque no governo Bolsonaro nenhum ministro pode ter popularidade maior do que o capetão. Pois bem, na parte da tarde, o presidente Bolsonaro convoca uma coletiva que, na verdade, não foi uma coletiva, foi um pronunciamento às avessas, e o mau caratismo, a falta de caráter, continua a se manifestar. Na medida em que o presidente acusou o ex-ministro Sérgio Moro de ter barganhado uma vaga no Supremo Tribunal Federal para poder se beneficiar em setembro. O presidente começou o pronunciamento de improviso, falando nada misturado com coisa nenhuma, falou do aquecedor da piscina do palácio, falou de pequenos ilícitos cometidos pela sogra, falou de cartão corporativo, falou de taxímetro, falou dos namoricos do filho mais novo. Então, quer dizer, uma loucura, uma sandice só. E quando ele resolveu pegar o script para ler, ele acusou o ex-ministro Sérgio Moro de ter barganhado uma vaga no Supremo. À noite, a falta de caráter continua e o ex-ministro Sérgio Moro vaza
como é de costume seu, vaza diálogos com uma deputada do PSL ao Jornal Nacional, mostrando que foi a deputada que propôs a barganha no STF. Na minha concepção, se o ex-ministro, o ex-juiz se sentiu ofendido pela fala do presidente, cabia a discussão disso num processo judicial. Na minha opinião, pessoas que compartilham diálogos privados com terceiros apresentam uma fragilidade de caráter, sim. Então, é um problema sério que nós estamos vivendo e, ao final disso tudo, vem a pergunta: por que o presidente Bolsonaro, em plena crise econômica, com milhares de brasileiros passando necessidade, em plena crise epidemiológica, com centenas de brasileiros morrendo todo dia, cria uma situação de crise política? Porque ele cismou de tirar o diretor-geral da Polícia Federal e colocar alguém de sua confiança, como hoje pela manhã ele nomeou alguém que é do seu círculo íntimo de amizade e da sua família. Então, por que tensionar nesse momento em que o Brasil precisa de um presidente sóbrio, se articulando com ministros também com sobriedade, se articulando com governadores e prefeitos para o enfrentamento de uma das maiores crises que esse país está vivenciando? Então, nós temos que refletir acerca disso. Então, essa sequência de atitudes que revelam falta de caráter em cadeia me fazem pedir que o dia 24 de abril seja instituído como o dia da falta de caráter na política nacional. Cabe a nós, eleitores, pensarmos bastante, refletirmos bastante acerca de quem nós queremos colocar na gestão pública desse país para conduzir os rumos desse país. Nós estamos vivendo um dos piores momentos de nossa história recente. Queira Deus que nós tenhamos sobriedade para vencer esse mau caratismo que predomina na política nacional, onde o jogo do vale tudo não tem limites. Forte abraço a todos, um bom sábado e, se puder, fique em casa.